Vocês sabem qual é a parte ruim de ser eu? É estar sempre certo. Primeiro que, no caso da fosfetanolamina, várias previsões minhas se concretizaram. Primeiro, eu sabia que um bando de imbecis viria aqui falar besteiras para mim. Ia me acusar de ser financiado pela indústria farmacêutica, ia dizer que eu era um maníaco assassino querendo que as pessoas morressem de câncer, iam dizer que eu não ligo para as pessoas, enfim, como vocês podem ver no vídeo anterior, eu fui acusado de várias coisas para meu deleite enquanto eu só fazia um pedido. Cadê as publicações científicas? E não só isso. Eu pedi também, cadê os testes clínicos? Ah, sim, mas disseram que tinham muitos testes clínicos e me botaram uma torrente de vídeos no YouTube. Tudo bem, esse aqui também é um vídeo no YouTube. Mas eu também não estou dizendo que eu sou a última bolacha do pacote. E nem estou dizendo que tudo que eu estou falando aqui tem validade científica no mundo acadêmico. Eu apenas aponto as coisas erradas e dou as fontes. Como eu, o Pirula, o Yuri do Eu Ciência, o Davi Simões do Primata Falante, e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos outros. Mas esses não valem a pena, porque esses falam sobre ciência. Não é um bando de babacas com um papelzinho fazendo eu tenho câncer, eu fui curado pela fosfetanolamina. Aí você pede os laudos, mostram? Não. Mostram os testes? Não. Mostram o receituário? Não. Por que não tem receituário? Simplesmente porque ela não foi receitada. Jogaram a fosfetanolamina e diz, problema seu, tome esta bosta do jeito que você quiser. E agora, passados esses dias, passadas semanas, nós vemos o que aconteceu. Onde tinha até gente vendendo fosfetanolamina. Eu diria que é muito ruim estar sempre certo, mas não é. É muito bom. E como sempre, eu provei que eu estava certo quando eu disse o que ia acontecer. E o que aconteceu foi a chamada Lei de Gerson. A lei que o brasileiro respeita em toda a sua totalidade. A lei de levar vantagem em tudo. Um grupo de São Paulo foi preso por estar fabricando e vendendo comprimidos de fosfetanolamina ao valor de R$150 os comprimidos. O que isso significa? Significa que eles estão fazendo um bem para a população, salvando vidas, certo? Não, eles são um bando de safados que estão se aproveitando de uma onda que ganhou proporções catastróficas por causa de um bando de energúmenos ridículos, estúpidos, analfabetos científicos que ficaram papagueando em toda esta bosta de internet que fosfetanolamina cura câncer. Esta porcaria, 1, não cura câncer, 2, não é remédio, muito mal é uma promessa, sem nenhuma comprovação científica. Botar vídeo no YouTube dizendo que, olha, eu fui feito teste clínico porque fulaninho tomou, não tem validade nenhuma para a ciência. Aí entrou o Geraldo Alckmin e tenta fazer pressão no Congresso para ser aprovado, passando por cima de todo o conceito de pesquisa científica. E por quê? Porque ele é apenas um político e a função do político é apenas uma, se manter na política. Políticos não estão nem um pouco interessados em resolver os problemas da população. Ou como diz o Capitão Nascimento, o sistema existe para resolver problemas do sistema, não os seus problemas. Então o que aconteceu? Essa família foi presa fabricando, sintetizando e vendendo essa fosfetanolamina, quando não poderia porque ela não está considerada como remédio. 2, eles nem são um laboratório farmacêutico. Eles estão simplesmente enganando a população. Agora, qual é a diferença do que eles estão fazendo porque o nosso químico mágico e o nosso querido doutor que fica lá no Congresso fazendo presepada, pedindo pelo amor de Deus liberem a fosfetanolamina? Nenhuma. Eles se baseiam no mesmo princípio, distribuir qualquer porcaria para a população, sem nenhuma preocupação do que estão fazendo, sem nenhuma responsabilidade. A verdade é essa. O pesquisador que foi escalado para testar esta fosfetanolamina com uma verba de 100 milhões de reais, ele mesmo disse que não gastaria 10 mil reais nisso. Por quê? Porque não há nenhuma comprovação e está pulando várias etapas dessa pesquisa científica. Ah, mas a fosfetanolamina funcionou em ratos. Sim, para câncer de rato. Infelizmente as pessoas não sofrem de câncer de rato. Agora, deixa eu explicar uma coisinha.
Houve uma pesquisa com uma substância chamada interleucina 2. Essa interleucina 2 foi testada como uma droga anticâncer também. E ela funcionou muito bem em camundongos, assim como a fosfetanolamina. Só que teve um pequeno detalhe. Quando foi administrada em pacientes humanos, aconteceu um detalhe. De todos os pacientes que foram tratados com a interleucina 2, 84% aconteceu nada. Tipo, não houve nenhuma resposta. Dos outros 16%, os outros 16% houve uma severa piora. O que isso significa? Significa que ou não acontecia nada com você ou você piorava. E no caso da fosfetanolamina, a pessoa piora? Não sei. Ninguém sabe. Porque não foram feitos testes clínicos. E vídeo no YouTube não prova nada. Ah, mas se as pessoas tivessem morrido, teria medo. Não, se a pessoa tivesse morrido, a família ia pensar, bom, morreu de câncer e foi enterrado e pronto, fim da história. Ninguém sabe o que aconteceu, porque não foram feitos testes clínicos. E o teste clínico ele é feito da seguinte maneira. Você escolhe uma determinada quantidade de pessoas e você distribui entre elas uma determinada parcela vai receber o medicamento e a outra parcela vai receber o placebo. Quem vai receber o placebo? O pesquisador não sabe. Porque é um teste duplo cego. Então o pesquisador ele vai ter o mínimo de interferência possível. Já os que receberem a droga vai receber em diferentes quantidades. Então, esse grupo que vai receber vai ser separado em vários subgrupos. Então vai receber, digamos, 1 miligrama, outro 2 miligramas, 3 miligramas, assim sucessivamente. E vai ser acompanhado ao longo do tempo, isso é demorado. Porque ele pode começar hoje a tomar e só desenvolver algum efeito colateral sério daqui a uns 6 meses. Pô, mas nesse meio tempo ele pode melhorar. Mas não adianta nada ele melhorar nos primeiros 2 meses, se melhorar. E daqui a 6 meses ele ter uma piora súbita, que nem é súbita, porque envenenamento vai acontecendo aos poucos no organismo, nem sempre acontece de maneira imediata. Para vocês terem uma ideia, quando o Napoleão foi exumado, encontrou-se altas taxas de arsênio no corpo dele. Alguns pesquisadores atribuem isso que ele teria sido envenenado, mas outros argumentam que o arsênio ele era administrado como remédio, como de fato era. Então não se sabe se ele foi envenenado deliberadamente ou se ele foi envenenado porque era uso corrente, mas não houve nenhuma tentativa maquiavélica de matá-lo. Mas é fato que esse arsênio que foi se depositando no corpo dele foi lhe agravando sérios problemas de saúde. Da mesma maneira, não se sabe o que vai acontecer com a fosfetanolamina. Eu espero muito que seja um remédio contra o câncer, mas não é porque ele pode ser que você vai distribuir. Senão nós estaríamos fabricando ratos porque foi em casa com camisa suja, sem teio, jogado num canto, porque foi observado inicialmente que se fizesse isso apareciam camundonguinhos lá. Uma observação mais acurada percebeu que não era bem assim que funcionava. O princípio da geração espontânea foi derrubado por Louis Pasteur. Mas até então as observações do jeito que eram feitas condiziam perfeitamente. Só que no caso da fosfetanolamina, nem esse tipo de observação foi feita, porque só foi feito em um teste específico de câncer de rato e em placa de Petri. Ora, pegue uma placa de Petri com células cancerígenas ou com qualquer outro tipo de contaminação e jogue álcool 90%. E veja o que acontece. O álcool vai matar tudo. Podemos testar com água sanitária ou soda cáustica. O efeito também vai ser o mesmo. Então nós vamos dar soda cáustica para as pessoas beberem. Esse bando de safados que foram presos, se vivêssemos num país de verdade, enfrentariam penas severas. Mas para puni-los com penas severas, muitos outros teriam que sofrer penas severas também. Acho que uns 2 pesquisadores que também estavam distribuindo remédio à revelia, sem nenhum teste, sem nenhum controle. Embora que essa família que estava produzindo esse pseudo-remédio também estava em condições bem precárias em termos de laboratoriais. Mas ele foi uma prova que qualquer um pode produzi-lo. Foi alegado que eles roubaram a fórmula da fosfetanolamina. Bom, eu acho que nem precisava, porque já que eu posso ter fosfetanolamina comprado no exterior, seja na Sigma Aldrich ou qualquer outra indústria química. Há um adendo que eu preciso fazer nesse vídeo.
Depois que eu estava começando a editar, é que me chegou do conhecimento de uma notícia sobre essa família que estava vendendo comprimidos de fosfetanol-amina para a população, enganando as pessoas. Bom, o engano é muito pior do que nós imaginávamos, já que aquelas pílulas estavam com farinha. Agora, não se sabe ainda com detalhes se ele tem fosfetanolamina ou se é farinha pura ou uma mistura de dois. Ou seja, eles não estão em nada diferente a qualquer traficante vagabundo. E pena que não sofrerão muito por isso, mas deveria ir para a cadeia com a chave fora. A questão vai muito além da produção em si. A questão é em termos de saúde pública. E isso aconteceu. Toda essa celeuma aconteceu por grande comoção social. O governo destinou essa verba toda apenas para ficar bem na fita. Ainda mais se levarmos em conta esses grandes escândalos de corrupção que tem aparecido por aí nos jornais, na TV, rádio, em todo tipo de mídia. Então, uma forma do governo apresentar ser bonzinho dizer, não, faremos estudo da fosfetanolamina. Mas não é bem assim que a coisa funciona. É claro que vão dizer que a Big Pharma está envolvida nisso. Bom, então deixe-me citar o caso do Martin Shkreli, o dono da Turing Pharmaceuticals, que comprou a patente de um remédio anti-malária. Esse remédio anti-malária tinha uma coisa interessante nele. Descobriu-se que ele servia para cuidar do câncer e também a AIDS. O Shkreli, apesar de ser um estúpido, ele viu o grande potencial de dinheiro disso. Então o que ele fez? Ele pegou o remedinho, que era barato, custava em torno de $13,50 e vendeu a $750, um aumento de mais de 5.000%. Então nós temos o grande trabalho da Big Pharma sobre a manipulação de remédios, de ter coisas baratas, não é o interesse dele. E aí vocês façam uma pesquisa aí para ver quanto o Daraprim custa aqui no Brasil. Eu publiquei essa notícia no site e vocês vão poder ler no link na descrição aqui embaixo. Tudo o que eu estou falando aqui e terá links, como sempre, na descrição, onde vocês podem acompanhar, não apenas um videozinho de blog, de gente fingindo que houve cura ou fingindo ser pesquisadora. Estamos falando de pessoas sérias, que entendem, que discriminam, que relacionam, que descrevem todo o processo de pesquisa científica. Então, videozinho de pessoa que diz que foi curada, que houve o teste, não serve para pesquisa nenhuma. Se você mostrar isso em qualquer universidade ou instituto de pesquisa, o pesquisador será muito educado, vai balançar a cabeça, dar um tapinha no seu ombro e fazer isso assim, mas por trás ele estará assim, ó. Eu não sei se você gosta de ser ridicularizado, eu não gosto. Mas as pessoas parecem que fazem por onde falar um monte de bobagens para serem ridicularizados. E quando a gente dá o que eles precisam, reclamam. Aí, obviamente, este vídeo aqui será fruto de vocês voltarem aqui e virem me xingar. Eu não estou me importando. No máximo, eu vou debochar da cara de vocês e mostrar. Não é tão difícil assim. Baixa aí no site da Science, Nature, Cell, New England Journal of Medicine, The Lancet ou qualquer outra publicação com um fator de impacto respeitável. E vamos ver se os testes clínicos foram publicados lá. Vamos ver se toda a pesquisa está totalmente detalhada. Quanto foi a dosagem para cada pessoa? Vão me mostrar isso? Então, se você não tem isso à mão, só vai ter videozinho no YouTube, não perca seu tempo postando aqui, cara. Você vai passar vergonha e eu vou lhe ridicularizar. Porque é isso que você merece. Quem acha feito um ridículo merece ser mais ridicularizado ainda. Tipo, eu sou um cara legal, eu não quero que você passe a vergonha. Mentira, quero sim. Então, por favor, argumente, traga publicações,
Teste feito em rato, de câncer de rato, é indício de alguma coisa, mas não muito. Vocês vão mostrar os testes que foram feitos em cães? Não pode, o Instituto Real foi depredado pelo pessoal da Luísa Mel. Obrigado, pessoal. Vão me mostrar o teste feito em primatas? Vão me mostrar alguma publicação séria? Vão me mostrar como foram os laudos, como foi o receituário? Não, porque pegaram e simplesmente jogaram para as pessoas. Isso não é nem má ciência. Isso não é nem péssima ciência. Isso é pseudociência pura. É preferível pelo menos ir tomar remédio homeopático. Pelo menos a homeopatia, apesar da pseudociência que é, os remédios terem registro na Anvisa. E homeopatia é considerada especialidade médica. Me disseram que com o século XXI estaríamos na era da informação. As pessoas saberiam mais, as pessoas teriam mais acesso à informação. Mas não parece, elas parecem que estão mais estúpidas, burras e ignorantes do que antes. Por que eu posso dizer que estão mais burras do que antes? Porque antes você não tinha livros. No máximo eles eram restritos a uma elite que podia pagar pela feitura do livro. Não porque eles escondessem, mas porque era caro produzir livros. Com a mecanização, nós barateamos o preço dos livros. Com a informática, nós temos todo o saber da humanidade à distância de nosso teclado. Mas não, vocês preferem ficar compartilhando videozinho idiota pelo WhatsApp, vídeo de gatinho e GIF imbecil. E com esses links idiotas, ele fica dando trabalho para mim e outros divulgadores científicos para explicar o que é. E vocês simplesmente recusam, porque vocês são um bando de ignorantes. Vocês não querem ciência, vocês não querem se instruir. Vocês querem mundos mágicos. Então vão para uma religião, se escondam, vão para a savana africana e ignorem tudo que é ciência. Andem pelados numa savana africana esperando o leão e fiquem conversando com ele. Chega um pouco de fosfetanol a mina, de repente eles não te caçam. Esse foi o André, do seu ceticismo.net.